Olá, está no ar Direito Sem Fronteiras. O que leva uma pessoa a trocar as suas raízes e mudar-se para outro país? Os motivos são os mais variados. Por estudo, trabalho ou simplesmente pela vontade de viver uma nova vida longe de casa. Mas qual é a responsabilidade civil do Estado pelos seus próprios agentes em relação a esta grande multidão de pessoas que cada vez mais migra para outros países? Em que situação o Estado deve, por exemplo, indenizar? Para responder a esta e outras perguntas sobre o assunto, o Direito Sem Fronteiras desta semana recebe o professor Antônio Cachapuz de Medeiros, consultor jurídico do Itamaraty e professor de Direito Internacional, e o professor Fabrício Jonatas da Silva, professor também de Direito Internacional da Universidade Católica de Brasília, a quem, antes de mais nada, eu agradeço pela participação aqui no nosso programa Direito Sem Fronteiras de hoje. Puxando na memória, é fácil lembrar de alguns casos de brasileiros que tiveram participação ou foram vítimas de crimes em outros países. É o que a gente vê agora na reportagem de Carolina Puga, Mariana Xavier e Leonardo Ferreira. Acompanhe. Era para ser mais uma partida de futebol, mas acabou em tragédia na Bolívia. Um sinalizador marítimo como este atingiu em cheio o rosto do garoto Kevin Espada, de 14 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Como muitos meninos, Kevin foi com o pai acompanhar o time do coração, o San José. De acordo com as investigações da polícia boliviana, o artefato partiu de onde estava a torcida do Corinthians. Como ninguém assumiu de imediato a responsabilidade pelo crime, 12 torcedores brasileiros foram presos. Alguns deles permaneceram por quase 6 meses numa cadeia da Bolívia. Mas nem todos os brasileiros são quem pratica os crimes lá fora não, viu? Como te mostra agora o repórter Leonardo Ferreira. Julho de 2005. Foi numa estação de metrô de Londres que um brasileiro perdeu a vida ao ser confundido com terroristas árabes. Jean Charles de Menezes tinha 28 anos. Trocou uma pequena cidade de Minas Gerais pela capital inglesa na expectativa de melhorar de vida. Um sonho interrompido no meio do caminho. A morte do brasileiro gerou muitas versões, sem que até hoje nenhum responsável tenha sido punido. A polícia britânica admitiu o erro e informou que confundiu Jean Charles com criminosos que participaram de um ataque terrorista nas estações do metrô de Londres 15 dias antes. Do outro lado do planeta, vem outro caso de brasileiro que perdeu a vida por engano, como conta a repórter Mariana Xavier. Imagine você parar numa loja de conveniência para lanchar e na saída ser perseguido por policiais. Foi isso que aconteceu com Roberto Laudísio. Segundo a polícia australiana, ele teria furtado um pacote de bolachas e ao deixar a loja foi perseguido por pelo menos 5 policiais. Mesmo depois de ser imobilizado e algemado, recebeu 14 disparos de taser e spray de pimenta no rosto. A causa da morte ainda não foi divulgada e nenhum policial foi processado criminalmente. A arma usada pela polícia australiana é parecida com essa, utilizada também por forças de segurança em todo o mundo para conter distúrbios, mas se torna perigosa quando múltiplos disparos atingem alguém. Bom, nós vimos que são diversos casos, do caso aqui, a maioria desses que foram demonstrados hoje, são histórias, infelizmente, com finais nada felizes. Mas essa preocupação com relação a populações diferenciadas, ou circulando, como foi o caso dos corintianos, como mostramos na primeira parte da reportagem, ou no caso efetivamente das migrações, como nestes outros casos que foram demonstrados, nós temos um recorte histórico nisso, não é, professor Cachapuz? Há um momento específico, particularmente a partir do século XIX, que começa a haver uma preocupação do ponto de vista legal com relação a essas populações migratórias. Exatamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o programa por abordar esse tema, um tema de grande atualidade, de grande importância, de grande interesse público. Porque hoje nós vivemos uma etapa na história da humanidade de uma circulação muito grande de pessoas, né? As pessoas já não se satisfazem mais em ficar nos seus próprios países e se projetam ao exterior por diferentes motivos, como a reportagem deixou claro. E essas situações são inevitáveis, ocorrem, né? E muitas vezes são vítimas de atos ilícitos no exterior ou causam atos ilícitos e se veem envolvidas, né,
porque estão sob uma jurisdição estrangeira. Quer dizer, as pessoas têm que saberem que no momento que saem do território brasileiro, não estão mais sob a nossa jurisdição, estão sob a jurisdição de um país estrangeiro. E, portanto, estão sujeitas às leis estrangeiras. No século XIX, como você mencionou, havia uma preocupação porque as pessoas vinham para cá. A Europa atravessava um período de grandes dificuldades econômicas e as pessoas vinham em fluxos, não é? Em levas migratórias para o Brasil e outros países do continente americano. E havia uma grande preocupação, porque os países europeus, né, naquela sua posição de países mais antigos, velhas potências coloniais, queriam que essas pessoas ficassem sob a sua proteção e não sob a proteção daqueles países que elegeram para se transferir. Então surgiu a famosa cláusula Calvo, de um jurista argentino, que dizia justamente que essas pessoas vindo para cá estavam só sob a jurisdição dos países americanos e não mais sob a proteção dos países europeus. Nós conversávamos antes do início da nossa gravação e nós falávamos exatamente a respeito do fato de que, particularmente o século XX, é apontado como o século que, meio que aos trancos e barrancos, ou bastante aos trancos e barrancos, muitas questões surgiram e se tornaram presentes, apontado até de certa maneira como o século do direito, na medida em que a questão dos direitos humanos passou efetivamente por uma discussão. Após a Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma grande preocupação com isso e poderia-se esperar que talvez essa discussão levasse, até pelo impacto tecnológico dos meios de comunicação, a uma alteridade maior como se discute agora em pleno século XXI. Parece que não é bem isso que acontece, os conflitos continuam acontecendo. Dentro dessas relações de conflitos, da forma como o professor colocou inicialmente, você tem um tema muito relevante, no entanto, pouco discutido, pouco apresentado. Nós não temos, assim, temos poucas doutrinas. E é um tema hoje que você traz extrema relevância, relacionando aí os conflitos internacionais, onde a gente traz a necessidade de proteção por parte dos países sobre os estrangeiros, não só sobre os seus nacionais, sobre os estrangeiros. Então o Brasil é bem conhecido pelo seu protecionismo, né? A proteção, resguardar, mas não é a mesma coisa em outros países quando a gente trata de brasileiros. Brasileiros em outros países não têm essa mesma proteção que tentamos oferecer aqui no Brasil. Então hoje realmente você tem essas relações de conflito e o conflito até mesmo pela dimensão dessas migrações, né? Hoje você tem um sistema migratório muito elevado e facilitado. Hoje você tem como almoçar em Brasília e jantar em Paris. Então você tem aí aviões de alta velocidade, você tem jatos de alta autonomia, que você traz essa disponibilidade, essa possibilidade. Então, assim, em média, você tem um aumento paulatino das migrações, e essa necessidade surge aí de forma latente, aonde é necessário um desenvolvimento, uma colocação em pauta dos projetos que hoje já são discutidos, já temos os projetos já a serem discutidos, mas necessitam de entrarem em pauta para daí eles terem a sua eficácia e a sua efetiva aplicação em relação aos países aí organizados, né, dentro das Nações Unidas. Professor Fabrício toca numa questão interessante, eu faço a pergunta para os dois, ainda insistindo, aprofundando um pouco mais com relação, ainda com o professor Fabrício, que, pelo que eu estou entendendo, então, nós teríamos mais ou menos a seguinte situação que acontece em muitos anos do direito. Há uma velocidade dos fatos, no caso, com a globalização, o processo de imigração muito fortemente desenvolvido, muitas facilidades nesse sentido, mas a legislação e a discussão do tema entre os países não tem acompanhado esse processo. Seria isso, professor? Acredito que sim, pela divergência cultural, pela divergência até mesmo de interesses, né? Temos interesses de diversas ordens que às vezes prejudicam um pouco no desenvolvimento desse direito. O direito existe. Agora, se ele está em nível ainda de discussão, em nível de projetos, em análise, ou se ele já está em efetiva aplicação, depende aí de cada ato, de cada fato, de cada situação organizada, né? Nós vimos na reportagem agora, no caso, por exemplo, dos torcedores do Corinthians que chegaram a ficar quase 6 meses presos na Bolívia, mesmo sem ficar comprovada a participação deles no crime.
há uma comparação que muitas vezes é feita com relação à atitude que normalmente é tomada pelo governo norte-americano com relação aos seus concidadãos, que é uma atitude de assistência, e isso normalmente existe essa imagem. Efetivamente, há uma diferença tanto no tratamento que foi dado com relação aos torcedores corintianos, no caso aos brasileiros, com relação a quando um caso semelhante acontece em países mais desenvolvidos? Isso é o que efetivamente acontece? Os americanos, inclusive no início do século XIX, desenvolveram a teoria de que eles poderiam praticar uma ingerência, uma intervenção militar em defesa dos seus cidadãos que estivessem ameaçados ou vítimas de alguma agressão num país estrangeiro. Então, eles praticariam uma ingerência militar, uma intervenção militar para proteger os seus nacionais. Isso hoje não é considerado aceitável, os próprios americanos desistiram desse tipo de coisa. Por quê? Porque isso viola a Carta das Nações Unidas. O uso da violência, do uso da força, né, para resgatar pessoas. Não é a melhor maneira de resolver o problema. Eu diria que a assistência que é dada hoje pelo Brasil, ela não fica nada a dever à assistência que é dada pelos Estados Unidos. Vamos justamente para um outro caso em que há uma mudança de parâmetros, já que no debate que existiu foi exatamente a questão dos agentes do Estado, no caso o Reino Unido, no caso os agentes britânicos e o famoso caso Jean Charles. Eles é que teriam perpetrado um erro especificamente no caso Jean Charles. Mas eu vou pedir um pouquinho de paciência porque nós vamos para um rápido intervalo e já retomaremos exatamente desse ponto quando o Direito Sem Fronteiras voltar. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não sai daí. Vem aí o 13º Congresso Internacional de Direito Tributário de Pernambuco. O evento tem como tema geral o debate acerca dos efeitos da tributação sobre a competitividade interna e externa do Brasil. O congresso acontece entre 2 e 4 de outubro em Recife. Informações e inscrições pelo site www.congressodireitotributário.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje o programa fala da responsabilidade civil dos estados estrangeiros. Falávamos justamente ao final do bloco anterior a respeito do famoso caso Jean Charles, em que, embora contextualizado, como disse o professor Cachapuz enquanto conversávamos, naquela situação de guerra ao terror, mas ficou apontado como tendo existido erro por parte de agentes do Estado. Eu vou começar com o professor Fabrício, sigo com o professor Cachapuz. Numa situação como essa, como fica do ponto de vista da legislação internacional essa situação de erro de agente do Estado perante o cidadão estrangeiro? A gente trabalha dentro de uma relação de responsabilidade direta, onde um ente do Estado exerce essa atividade, esse erro, né, esse ato delituoso, mas em cumprimento de uma determinação legal, de um cumprimento de um dever legal. No entanto, quando você trabalha nesse sentido de aplicar o erro, nesse caso doloso, no entanto, esse erro foi condicionado a um contexto de que houve um atentado terrorista anteriormente e aquilo gerou um terror no sentido de que ele fora confundido. No entanto, nenhum dos policiais naquele momento tinham nem sequer uma fotografia do real suspeito, né? Então, assim, houve a tentativa de demonstrar que houve uma abordagem e tudo, e em momento algum, pelas próprias câmeras de segurança que foram utilizadas, não houve uma tentativa de abordagem, não houve uma tentativa de conhecimento, de necessária conhecimento daquele fato, para que se houvesse uma abordagem real e legal. Então, nesse caso, houve sim um ato de exagero. Se eu não me engano, foram 5 tiros que ele recebeu na cabeça e ainda tentaram, quando perceberam que não se tratava daquele perseguido, ainda tentaram um socorro, só que o óbito foi dado ali de forma instantânea, né? Então, dentro disso daí, você percebe que você tem o Estado com a sua forma de atividade exacerbada pelo ente, um policial, pelo seu agente público ali exercendo, né?
Agora, no caso, como aconteceu na época, o próprio chefe de polícia acabou caindo, mas isso acaba sendo uma medida mais política, uma espécie de satisfação que é relativamente fácil para os chefes, por exemplo, do Poder Executivo, é uma espécie de satisfação que dá uma cabeça que rola, mas a satisfação jurídica propriamente dita, eu tenho a impressão que ela não foi propriamente muito bem dada. Aceitou-se essa argumentação da contextualização por causa da guerra ao terror. Como é que fica? Pode-se fazer algum tipo de apelação? Como fica a situação do outro Estado, no caso do Estado brasileiro, em relação ao Reino Unido numa situação como essa? Bom, em primeiro lugar, é necessário aguardar o término de todos os trâmites na Justiça Britânica. Então, o caso está tramitando, vai provavelmente até a mais alta Corte de Justiça, que provavelmente fixará uma indenização na família da vítima, já que foi reconhecido um erro. Todas as perícias, todos os meios técnicos demonstraram que houve um erro, um equívoco. A Grã-Bretanha, por sua vez, é parte da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Portanto, está sujeita à jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos de Estrasburgo. Então, é possível que o caso, se não der resultado na justiça inglesa, seja encaminhado à Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, aí é esse o caminho, é esse o trâmite que se dá. Agora, no plano internacional, é importante que se diga que as coisas estão marchando, estão evoluindo, Então, está havendo uma institucionalização. Eu tive aqui, trouxe ao programa, quer dizer, 2 projetos de tratados internacionais, de convenções internacionais, não estão adotadas ainda, foram nos anos, já são dos anos 2006, 2003, 2001, e uma é sobre proteção diplomática e a outra é justamente sobre a responsabilidade dos Estados por atos ilícitos praticados. Então, isso podem ser convertidas em convenções internacionais, se tornarem obrigatórias em âmbito universal, e isso com certeza facilitará muito estas ações. Ainda é algo pouco definido, pouco regulamentado? Esse projeto ele viria a preencher um vácuo? Não, por enquanto era um direito consuetudinário, basicamente regras consuetudinárias, a questão da proteção diplomática, da responsabilidade dos Estados. Com essas convenções, elas se convertem em direito convencional, direito escrito. E do ponto de vista das indenizações, por exemplo, tanto no caso de Uncharted, há uma expectativa de que a própria Corte Britânica tenha alguma decisão nesse sentido, mas a quem cabe, por exemplo, um pedido de indenização no caso de um Estado estrangeiro cujos agentes sejam responsáveis por erros como esse, ou mais ou menos nessa linha? No caso dos torcedores do Corinthians, a instituição que tem auxiliado aí, junto ao clube de futebol, os torcedores, a Gaviões da Fiel, que é aquela torcida organizada, eles ofereceram uma indenização no importe de $50 mil, ao grupo, a família, perdão, e ainda ofereceu uma ajuda de custo à família. Após essa oferta, houve aí uma facilitação por parte da família na aceitação da liberação dos corintianos e tudo. E ainda levando em consideração que existe um brasileiro que reconheceu ter sido o autor do crime, do disparo daquele artefato que culminou nesse crime aí culposo, Dentro dessa realidade, a gente tem aí um ato indenizatório oferecido por uma entidade brasileira, fora aí do processo, fora dos ditames legais. Está sendo oferecido em face da participação daquela torcida naquela realização daquele evento. Quem tem a jurisdição nesses casos? É possível, na verdade, se definir essa questão da jurisdição ou cada caso é um caso? Eu vou citar, por exemplo, uma situação curiosa que envolve estrangeiros, que é o caso dos pilotos do Legacy, em que há um resultado nos Estados Unidos, há um outro resultado aqui, há um outro pedido. A quem cabe? Quem tem o dizer o direito? Quem tem a jurisdição nesses diversos casos? É possível se falar uma regra ou cada caso é um caso? A questão é possível processar um Estado estrangeiro? E onde? Bom, você pode processar um Estado estrangeiro neste Estado, perante as autoridades constituídas deste Estado, o judiciário deste Estado. Ou você pode processar um Estado estrangeiro em outro Estado. É possível também.
É possível você processar um Estado estrangeiro perante a justiça brasileira, mas aí são para atos bem determinados, que são aqueles atos de comércio ou atos de gestão, em que o Estado estrangeiro não age como Estado, e sim como se fosse um simples particular. Por isso a justiça brasileira, está na Constituição, tem competência para processar e julgar Estados estrangeiros, mas nessas situações especificamente. Não é o caso da prática de atos contrários ao ordenamento penal, por exemplo, ou atos de soberania, que aí ficam sob a jurisdição de um Estado estrangeiro. Agora, pode haver a jurisdição internacional, não a jurisdição estrangeira, quando os países fizerem parte de um sistema de proteção aos direitos humanos. É o caso dos países que integram o sistema interamericano, o sistema europeu, o sistema africano de proteção aos direitos humanos. Aí você vai à jurisdição internacional e não à jurisdição estrangeira. Professor Fabrício. Dentro dessa jurisdição, a gente tem sempre o respeito à soberania do país a que ele é devida, e a gente tem sempre a necessidade de levantar que esses direitos ainda são, em sua maioria, se tratando de responsabilidade, consuetudinários, né? Então você ainda tem uma necessidade de ter um interesse dos envolvidos em solucionar e aplicar essas determinações relacionadas à responsabilidade. O que a gente vem trabalhando dentro da doutrina é tentar buscar e demonstrar a necessidade de se abarcar cada vez mais a responsabilidade e tornar, como o professor disse ao início, um direito positivo. Positivar essas normas e tornar como um direito global. E não deixar unicamente por uma comissão ou outra, a gente tem um projeto ou outro, temos aí um tratado e esse tratado ser positivado e aplicado, onde possa haver uma cobrança, né, e uma efetividade jurisdicional para que você possa ter uma efetividade, né, nessa aplicação. Vamos complicar um pouquinho. E quando falamos, por exemplo, de países que têm tradições culturais totalmente diferentes ou que não fazem parte do bloco chamado bloco ocidental, por exemplo, países islâmicos ou mesmo a própria China, que tem um ordenamento jurídico totalmente diferenciado. Como é que fica essa questão? É um velho problema do direito internacional que gera também uma preocupação grande. Havia no passado as chamadas capitulações, né, em que esses países, digamos assim, entre aspas, exóticos, né, que têm um direito próprio, muito influenciado pela religião, os estrangeiros que ali estivessem, não ficariam subordinados às leis locais, mas sim às leis dos seus próprios países, e seriam julgados nos seus próprios países. Isso houve no passado, os chamados tratados de capitulações. Arábia Saudita, China, como você mencionou. O próprio Brasil, ainda no tempo do Brasil Império, tinha tratados de capitulações com a China, parece mentira. Então, os estrangeiros viviam num enclave, né, e qualquer ato ilícito que praticassem seria julgado no seu próprio país. Isso não existe mais hoje. Então, penas aplicadas em países islâmicos, para nós, são consideradas penas degradantes, penas cruéis, né? Castigos físicos, etc. Tal, como se os nossos presídios fossem paraísos também, que não são nada disso. Altamente respeitadores, né? Não são nada disso. Eu lembro um episódio quando o Brasil, antes das guerras do Golfo, o Brasil tinha um intenso relacionamento com o Iraque, várias empresas de construção civil do Brasil trabalhavam nas empresas, nas estradas do Iraque, e 4 brasileiros foram flagrados praticando roubos. Qual a pena? Decepar as mãos. Como o Brasil tinha um bom relacionamento com o Iraque, o governo brasileiro intercedeu em favor deles, pediu que eles então nos fossem entregues e eles cumpririam as penas aqui, segundo o nosso direito, para evitar o castigo físico. Eu sempre digo, quando nossos convidados chegam, que o programa terá uma duração de mais ou menos 2 horas, sempre brincando com eles, mas na verdade o nosso programa tem meia hora e no final do programa, normalmente eu fico pensando que realmente o programa poderia realmente ter 2 horas, porque tem muito mais perguntas que eu gostaria de fazer, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de agradecer a participação de ambos e já deixar o convite renovado para que voltemos a falar sobre estas questões, as perguntas que não foram feitas e outros temas também referentes a direito internacional. Muito obrigado pela participação de ambos. E, portanto, o Direito Sem Fronteiras desta semana fica por aqui.
fizeram companhia nesse programa, o professor Antônio Cachapuz de Medeiros, consultor jurídico do Itamaraty e professor de Direito Internacional, e o professor Fabrício Jonatas da Silva, professor de Direito Internacional da Universidade Católica de Brasília. Mais uma vez eu agradeço a participação e agradeço também a sua companhia. Você gostou do programa? Reveja esta e outras edições no nosso site e envie a sua sugestão para o e-mail esse que aparece aí no vídeo. A gente tem um encontro marcado na próxima semana com mais Direito Sem Fronteiras. Eu te espero. Até lá!